Iniciando o Adobe Illustrator. Quando você abre o Adobe Illustrator, verá esta janela. Se você já abriu o programa anteriormente e abriu ou salvou algum documento, verá nesta lista os documentos recentes. Caso queira abrir um deles, basta clicar sobre o desejado. Se você quiser abrir um documento do disco, clique em Open ou Abrir. Do lado direito da janela, você verá diversas opções de criação de um novo documento. Se você clicar em Print Document ou Documento de impressão, criará uma prancheta própria para esta finalidade. Você poderá escolher o tamanho do documento, perfil de cores e outras opções. Web Document ou documento da web iniciará um documento para a criação de conteúdo digital para a internet. A opção Mobile and Devices Document ou documento móvel ou de dispositivos criará um documento para um dispositivo móvel pré-definido. Se você escolher Video and Film Document ou documento de vídeo e filme, será criado um documento para esse tipo de mídia. A opção Basic CMYK Document ou documento básico CMYK criará um documento de tamanho carta própria para impressão. Finalmente, a opção Basic RGB Document ou documento básico RGB criará uma prancheta no formato padrão de 800 por 600 pixels, que pode ser utilizado para web, entre outros. Como exemplo, clique em Print Document. Esta janela surgirá. Deixe-a aberta para vermos na próxima aula as opções de criação de um documento novo. Criando um documento novo. Depois de escolher a opção de criação de um novo documento no Illustrator, esta janela se abrirá na tela. Digite neste campo um nome para o documento. Em nosso exemplo, escolhemos Teste 01. Nesta lista você pode escolher uma das opções vistas na aula passada. Escolha neste campo o número de pranchetas que serão criadas. Deixe com o valor 1. Neste campo, você pode escolher um tamanho pré-definido para o documento. Escolha A4. Escolha nesta lista a unidade de medida que será utilizada. Veja que você tem à disposição pontos, paicas e polegadas, entre outros. Escolha milímetros. Esses botões permitem escolher a orientação da página, que pode ser retrato ou paisagem. Escolha retrato. Se você necessitar de tamanhos personalizados, digite nesses campos a largura e a altura do documento. Esses 4 campos permitem que você configure uma margem ou sangria para o documento. Deixe-os com valor 0. Clique em Advanced para ver opções avançadas de configuração de página. Nesta lista você pode escolher o modo de cor, que pode ser CMYK ou RGB. Deixe como CMYK, que é a mais indicada para impressão. Nesta lista você escolhe a resolução. Deixe com 300 dpi. Esta lista permite escolher como seu documento será visualizado. Deixe como default ou padrão. Quando terminar de escolher as opções desejadas, clique em OK. Em seguida, a página representando o seu documento é exibida na tela. Vamos ver na próxima aula os principais elementos da interface do Adobe Illustrator. A interface do Adobe Illustrator. O Illustrator possui uma interface projetada para facilitar a criação e edição de seus desenhos. Se você é usuário de outros programas da Adobe, como Photoshop e o Flash, notará que o Illustrator tem aparência semelhante a esses programas. Na parte superior você encontrará o menu com os comandos do Illustrator e a barra de aplicativos. Por meio desta lista, você poderá alternar os painéis da área de trabalho para outros layouts pré-definidos de acordo com seu gosto ou necessidade. O painel de controle possui opções diferentes para cada ferramenta ou recurso utilizado no momento. Mais abaixo deste painel, você encontra as guias de acesso aos documentos abertos no programa. Do lado esquerdo você verá o painel Ferramentas, que abriga todas as ferramentas de criação e edição do Illustrator. Esse painel será visto com mais detalhes na próxima aula.
Do lado direito você tem os painéis do Illustrator. Clique sobre a pequena seta na parte superior para exibir ou ocultar os painéis. Note que cada um desses painéis permite escolher cores e configurações de preenchimentos e contornos, escolher pincéis de desenho e inserir símbolos, entre outros. Os principais recursos desses painéis também serão vistos mais adiante neste curso. A parte maior da tela representa a página de seu documento. Se você escolher um documento para impressão, então esta página representa a área imprimível do documento. Na parte inferior da tela você verá a barra de status do Illustrator. Por meio dela você pode alterar o zoom da página, navegar por páginas de seu documento e visualizar diversas informações sobre seu trabalho. Você verá mais detalhes sobre a interface do programa durante este curso. Vamos ver na próxima aula o painel Ferramentas do Illustrator. O painel Ferramentas, parte 1. Você encontrará no painel Ferramentas do Illustrator as ferramentas de criação e edição de objetos. Você também encontrará outras, como a Zoom e a Hand, por exemplo, que são utilizadas para alterar a visualização de seu documento. As ferramentas são divididas em categorias. Na primeira categoria você encontrará as ferramentas de seleção. Nessa categoria encontramos a ferramenta Seleção e a varinha mágica, entre outros. Na segunda categoria encontramos as ferramentas de desenho, como a caneta e a linha, por exemplo. Também encontramos a ferramenta Tipo, para a criação e edição de textos, e as ferramentas de pintura, como a pincel e o conta-gotas. Na terceira categoria, encontramos as ferramentas de transformação de objetos. Essas ferramentas permitem girar e redimensionar objetos, entre outros. Na quarta categoria, encontramos as ferramentas de símbolos e de gráficos. A quinta categoria possui as ferramentas de preenchimento e de captura de cores, entre outras. Na sexta categoria, encontramos as ferramentas de corte e de navegação. Mais abaixo encontramos as cores atuais de preenchimento e contorno de objetos. Na próxima aula mostraremos como selecionar as ferramentas e como manipular o painel Ferramentas. O painel Ferramentas, parte 2. Vamos continuar vendo nesta aula mais detalhes sobre o painel Ferramentas. Note que muitas ferramentas possuem um pequeno triângulo do lado inferior direito. Quando uma ferramenta apresenta este ícone, significa que a mesma possui outras similares que estão ocultas. Pouse o mouse sobre a ferramenta e segure o botão pressionado e surgirão as outras ferramentas do grupo. Para selecionar outra, solte o mouse sobre a desejada. Para exibir todas as ferramentas de um mesmo grupo em um painel flutuante, arraste o mouse até o canto direito do menu e solte o botão. Agora você tem todas as ferramentas do grupo à sua disposição. Para fechar o painel, clique no pequeno X no canto superior direito. Você também pode alternar entre as ferramentas de um mesmo grupo. Segure a tecla Alt pressionada e vá clicando sobre o botão. Se você quiser aumentar a área de trabalho, poderá colocar as ferramentas em uma só coluna. Clique sobre a pequena seta na parte superior do painel de ferramentas. Para retorná-lo ao estado padrão, clique na mesma seta. Você também poderá destacar o painel da lateral, simplesmente arrastando-o por sua barra superior. Agora você poderá posicioná-la em qualquer lugar da tela. Para removê-lo da tela, clique no pequeno X na barra superior. Para exibir o painel Ferramentas novamente, vá ao menu Window e escolha Tools. Arraste-o de volta para a lateral para fixá-la nesta posição. Vamos mostrar neste curso como usar diversas dessas ferramentas. Veja na próxima aula os painéis do Illustrator. Os painéis do Illustrator. Como vimos na aula 3 deste módulo, o Illustrator possui um conjunto de painéis do lado direito de sua interface. Por meio desses painéis, você pode alterar seu trabalho ou monitorar seus aspectos.
Como vimos em uma aula passada, quando você clica nesta seta, todos os painéis são exibidos. Acima de cada painel, você verá abas que abrem outros do mesmo grupo. Para fechá-lo, clique na mesma seta. Se você fechar os painéis, verá uma barra com botões. Passe o mouse sobre os botões para ver uma dica de sua funcionalidade. Clique sobre um deles para abrir somente o painel correspondente na forma de um painel flutuante. O painel Color, ou cor, é utilizado para alterar a cor de preenchimento e contorno dos objetos que você criar no Illustrator. O painel Color Guide, ou guia de cores, fornece sugestões de cores harmônicas entre si, de acordo com a cor que você selecionar. O painel Swatches, ou amostras, agrupa diversas cores, gradientes e padrões, podendo ser armazenadas em bibliotecas. No painel Brushes, ou pincéis, você pode escolher ou criar traçados que imitam pinceladas. O painel Symbols, ou símbolos, possui desenhos que podem ser reutilizados em qualquer parte de seus trabalhos. Esses símbolos podem ser carregados de bibliotecas ou criados a partir de seus desenhos. O painel Stroke, ou traçado, permite escolher diversas opções que podem ser aplicados nas linhas de seus desenhos. O painel Gradiente permite criar e modificar gradientes que serão aplicados em preenchimentos de objetos. O painel Transparency, ou transparência, permite aplicar transparências em objetos e alterar o modo de mistura entre eles. O painel Appearance, ou aparência, como o próprio nome diz, permite alterar a aparência de objetos, ou seja, seu preenchimento, contorno, transparência, etc. O painel Graphic Styles, ou estilos gráficos, permite aplicar efeitos em objetos, como sombreados, brilhos, etc. O painel Layers, ou camadas, permite gerenciar as camadas do Illustrator de forma semelhante ao Photoshop. Durante este curso, veremos como utilizar alguns recursos desses painéis. Além dos painéis mostrados, você também poderá acessar outros por meio do menu Window. Clique em Info, por exemplo, e você verá diversas informações adicionais, como as coordenadas do mouse e a dimensão dos objetos selecionados. Se você quiser acoplar um desses painéis à barra, arraste-o para ela. Vamos ver na próxima aula como navegar por seu documento. Navegando pela área de trabalho do Illustrator. Durante uma sessão de trabalho no Illustrator, é natural que você queira ampliar, reduzir e mover a visualização para outras partes de seu documento. No Illustrator você pode fazê-lo de diversas formas. A principal ferramenta de ampliar e reduzir uma área de seu documento é por meio da ferramenta Zoom. Clique sobre ela no painel Ferramentas. Você pode ampliar uma região de seu documento, simplesmente clicando sobre o local desejado. O desenho será ampliado 50% a cada clique. Para reduzir a visualização na mesma proporção, segure a tecla Alt pressionada e clique sobre a página. Também é possível ampliar uma área traçando um retângulo com a ferramenta Zoom sobre a página. Para exibir toda a página de seu documento, pressione as teclas de atalho Ctrl 0. Outro modo de alterar a visualização da página é escolhendo a porcentagem de zoom por meio da barra de status do Illustrator. Você também pode usar as teclas de atalho Ctrl sinal de adição para ampliar e Ctrl sinal de subtração para reduzir a visualização. Além de ampliar e reduzir a visualização, você também poderá deslocá-la. Clique na ferramenta Hand ou mão e arraste-a sobre a página. O Illustrator possui ainda outros recursos que alteram a visualização da página. Clique em Change Screen Mode na parte inferior do painel Ferramentas. Um menu se abrirá com as opções Full Screen with Menu Bar, ou tela cheia com barra de menus. Full Screen Mode, ou tela cheia, mostrará apenas a página do seu documento. Para sair desse modo, pressione a tecla Escape. Adicionalmente, você poderá esconder ou exibir os painéis do Illustrator se pressionar a tecla Tab. Veja na próxima aula como abrir, salvar e criar novos documentos no Illustrator.
salvando, abrindo e criando novos documentos no Adobe Illustrator. No início deste módulo, vimos como iniciar um novo documento quando o Illustrator é aberto. Porém, a qualquer momento você poderá iniciar um documento novo. Clique em File e escolha New. A caixa já mostrada anteriormente se abrirá. Digite o nome para seu documento neste campo e abra esta lista. Selecione o tipo de documento que será criado e escolha as opções desejadas nos demais campos. Clique em OK e o novo documento é exibido. Você poderá alternar para qualquer documento usando as guias na parte superior da tela. Sempre que você iniciar um documento novo, convém salvá-lo em disco antes de começar a trabalhar com ele. Clique em File e escolha Save As. Esta caixa de diálogo se abrirá. Escolha um drive e uma pasta e digite o nome para o arquivo neste campo. Por padrão, o nome escolhido quando você iniciou um documento será utilizado. Clique em Salvar e esta caixa de diálogo surgirá. Escolha a versão do Illustrator que será salvo o arquivo e deixe as demais opções com os valores sugeridos. Clique em OK e o documento será salvo em disco. Durante seu trabalho, você poderá atualizar o salvamento do arquivo, clicando em File e escolhendo Save. Para abrir um documento salvo em disco, clique em File e escolha Open. Escolha a pasta onde seu documento está gravado nesta caixa de diálogo e selecione-o. Veja que, quando você seleciona um documento no Illustrator, uma amostra aparece neste campo. Clique em Open e o documento é aberto no programa.